E a gente começa te contando que o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Justiça proibiram a Polícia Rodoviária Federal de fazer operações de bloqueio de trânsito nos dias de votação. Essa determinação está em uma portaria conjunta assinada pela presidente da Corte Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, e também pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Pelas regras, estarão proibidas as operações que tiverem como único intuito o bloqueio de trânsito de veículos para verificação de situação veicular. O repórter Fidel Alvarenga conversou com a policial rodoviária, a Luísa Lux, sobre essa medida. A gente vai entender melhor agora sobre esse assunto. A Polícia Rodoviária Federal estará proibida de realizar operações de bloqueio de trânsito nos dias 6 e 27 de outubro, datas do primeiro e do segundo turnos. Mas as abordagens a motoristas infratores e veículos sem condições de tráfego que oferecem risco à população poderão ser feitas normalmente. É uma questão do policial analisar fato a fato, se há que se parar o veículo, se é uma situação que há necessidade de recolhimento do veículo, se aquele veículo não tem condições de transitar, que vai causar risco à vida. Não havendo risco, poderá ser feito somente uma autuação, ou se não houver nenhuma visível infração de trânsito, o veículo não será abordado. Justamente essa portaria ela traz um direcionamento contra a abordagem caso a caso do policial. A portaria foi assinada pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, e pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Uma infração de trânsito bastante comum praticada nas eleições é o transporte irregular de passageiros. Para evitar isso, a Polícia Rodoviária Federal vai contar com o apoio do setor de inteligência. Nós, da Polícia Rodoviária, nós temos diversas maneiras de monitorar o deslocamento de veículos. Então, havendo uma denúncia, chegando ao nosso conhecimento que haverá qualquer crime eleitoral, que houver qualquer crime eleitoral, nós iremos atuar através desse monitoramento de inteligência e, então, caso a caso, enviar equipes operacionais para que seja dado o devido encaminhamento. A portaria do TSE também prevê que a Polícia Rodoviária Federal deverá comunicar com antecedência os tribunais regionais eleitorais caso seja necessário realizar alguma operação que não se enquadra no caso de flagrantes. Essa portaria do ministro da Justiça, ela veio para direcionar como será o desenvolvimento do trabalho da PRF durante o período eleitoral. É um direcionamento justamente para que haja essa dosagem, essa análise pontual da necessidade de parar o veículo, tomar um certo tempo do condutor ou de simplesmente visualizar a infração e fazer uma infração, um auto de infração sem abordagem. Olha, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto o Ministério da Justiça reforçaram que essa portaria teria como objetivo evitar problemas que teriam sido verificados durante as eleições de 2022. Na época, a Polícia Rodoviária Federal fez operações pelas rodovias. Isso aconteceu em especial de forma mais significativa na região nordeste do país. O caso aí, inclusive, faz parte de um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal e apura a participação do ex-diretor da PRF, o Silvinei Vasquez, nas supostas ilegalidades. Vamos lá, isso é um pouco de marketing, né? O que está acontecendo é que eles querem dizer que o que o Bolsonaro teria feito em eleições passadas não vai acontecer mais. Vamos lá, o Brasil é um país engraçado, muito engraçado. Aqui se cria uma polícia especialmente para atuar nas estradas. E em momentos que essa polícia precisa reforçar a fiscalização, se impede que ela faça isso. É maluco isso. Vamos lá, qual que é a intenção de uma operação da Polícia Rodoviária Federal em eleições? É justamente impedir o transporte legal de eleitores. Para isso, o ideal é que ela fizesse operações. Mas não. E por que não? Vamos ampliar essa discussão e tentar entender essa decisão. Por que não? Ora, porque há alguém que não se interessa que essas operações sejam feitas. E aí eu deixo a pergunta para vocês, todos que estão nos acompanhando. Quem seriam essas pessoas, Pedroso? É isso que muitas vezes a própria Justiça Eleitoral precisa esclarecer, porque vamos lá, nós estamos falando aqui, Mark, não é de operações dentro do perímetro urbano, a gente está falando justamente daquelas questões entre municípios. Então a gente precisa entender a quem interessa muitas vezes buscar eleitores que muitas vezes estão numa área afastada, num determinado acampamento, numa determinada ocupação irregular, em questões que muitas vezes podem desequilibrar parte do jogo eleitoral. E é isso, você acerta quando alerta para o fato de que a Polícia Rodoviária Federal ela existe justamente para coibir esse tipo de crime. Mas me parece que muitas vezes as cortes eleitorais estão mais
preocupadas que a polícia faça o seu trabalho, do que muitas vezes aqueles criminosos que ficam transportando o eleitor, ficam prometendo vantagens a eleitores em condições de fragilidade ou enganando algumas pessoas para que elas compareçam e votem em determinados candidatos. Enfim, a gente precisa aperfeiçoar. Espero que, no mínimo, eles usem a tecnologia para superar essas questões, que drones sejam levantados e a fiscalização ocorra. Porque quem já acompanhou eleições Brasil afora, inclusive aqui no Paraná, sabe que muitas vezes você tem eleitores sendo trazidos de outras regiões, outros municípios, enfim, para justamente interferir em eleições de municípios menores e às vezes até de alguns bairros maiores aqui da nossa capital.